Nunca fui muito fã de multidões, mas viver em uma cidade enorme significa aprender a conviver com elas. O metrô sempre foi parte da minha rotina. Era inevitável. Trens lotados, pessoas apertadas umas contra as outras, aquele silêncio constrangido onde ninguém olha nos olhos de ninguém. Sempre me incomodou a forma como a gente se transforma em sardinha enlatada, mas naquela noite eu aprendi que o pior não era a falta de espaço. O verdadeiro terror era perceber que qualquer um, no meio daquela massa anônima, podia esconder algo que mudaria tudo. Era noite de Halloween, e a cidade inteira parecia em festa. Alguns iam para baladas, outros para bares temáticos, e até no transporte público era possível ver gente fantasiada. Máscaras, maquiagens, roupas coloridas. Achei divertido no começo. Afinal, era só mais uma noite comum em uma cidade que nunca para. Entrei no vagão junto com dezenas de outros passageiros. O cheiro de perfume barato, suor e álcool se misturava no ar. Tentei encontrar um canto onde pudesse me encostar, mas logo percebi algo estranho. Uma figura entrou no vagão, e imediatamente chamou a atenção de todos. Estava vestido como se fosse um personagem de filme, terno chamativo, maquiagem mal feita, cabelo desgrenhado. A fantasia, em si, não era o problema. O jeito como ele se movia, sim. Ele não parecia estar ali para se divertir. Sentou-se ao lado de um senhor idoso e ficou encarando-o de forma desconfortável. Era o tipo de comportamento que destoa completamente das regras silenciosas do metrô. Ninguém encara ninguém. É um espaço de invisibilidade mútua. Mas ele insistia, inclinando-se levemente, buscando o olhar da vítima escolhida. Quando finalmente conseguiu, tudo aconteceu rápido demais. Vi a mão dele deslizar para dentro do casaco e puxar um pequeno frasco. Pensei que fosse algum tipo de spray comum, talvez álcool, mas logo percebi que não. Um líquido transparente foi arremessado contra o rosto do idoso, que imediatamente gritou de dor, levando as mãos aos olhos. O cheiro químico tomou conta do ar. O homem gritava, desesperado, enquanto cambaleava tentando limpar o rosto. Antes que alguém pudesse reagir, o sujeito puxou uma faca enorme. O brilho da lâmina refletiu a luz fraca do vagão. Então ele desferiu o golpe contra o peito do homem. O grito que ecoou no vagão me fez entender que não era brincadeira, não era encenação de Halloween. Era real. O pânico tomou conta de todos. Algumas pessoas correram para o outro lado do vagão, outras tentavam abrir as portas de emergência. O caos se espalhou como fogo. E foi exatamente isso que veio a seguir. O agressor tirou do bolso um isqueiro e uma garrafa com líquido inflamável. Enquanto alguns choravam e gritavam, ele espalhou o líquido pelo chão e ateou fogo. O cheiro de gasolina misturado ao de sangue e o som das chamas crescendo fizeram com que a confusão se tornasse ainda maior. O calor começou a aumentar em questão de segundos. A fumaça subia rápido, sufocando. As pessoas se empurravam desesperadas, tentando escapar. Lembro de ter batido contra uma das janelas, tentando abri-la, e de sentir minhas mãos tremerem tanto que mal consegui segurar a trava. Outros passageiros conseguiram puxar o alarme de emergência. O trem reduziu a velocidade, mas parecia uma eternidade até parar completamente. As chamas já começavam a se espalhar quando finalmente conseguimos abrir uma das janelas. Passageiros começaram a se jogar para fora, caindo nos trilhos ou escalando para alcançar a plataforma. A cena era apocalíptica. Gritos, choro, fumaça, pessoas tropeçando umas nas outras. Eu mesmo pulei sem pensar, apenas querendo respirar um ar que não estivesse carregado de fumaça e desespero. Olhei para trás apenas uma vez, já do lado de fora. O homem estava sentado calmamente em um dos bancos, como se nada tivesse acontecido. Ele tirou um cigarro do bolso, acendeu e tragou devagar, observando o caos que tinha criado. Era como se tivesse alcançado algum tipo de satisfação macabra. Pouco depois, as autoridades chegaram. Conseguiram conter o fogo antes que se espalhasse para os outros vagões. O homem foi levado, ainda com aquele olhar frio e um sorriso de canto, como se tivesse conseguido exatamente o que queria. Até hoje não consigo andar de metrô sem sentir aquele nó no estômago. O cheiro de fumaça e o som do grito daquele senhor me perseguem. Não foi apenas o medo de morrer naquele dia. Foi o choque de perceber que, em um lugar tão cheio de gente, a gente se sente protegido pela multidão, mas na verdade está vulnerável a qualquer um que queira transformar a rotina em um pesadelo. Nunca mais vi aquela noite da mesma forma. Para muita gente, Halloween é fantasia, diversão, risadas. Para mim, será sempre o dia em que descobri que o verdadeiro terror não precisa de máscaras para existir. E você? Já passou por uma situação em que percebeu que o perigo podia estar bem ao seu lado, sem que ninguém ao redor tivesse se dado conta? Eu sempre achei que o metrô fosse um lugar estranho.
Por mais cheio que estivesse, a gente andava ali como se fosse invisível. Centenas de pessoas enfileiradas, lado a lado, mas cada um no seu próprio mundo, com o olhar perdido ou enterrado no celular. Era um daqueles espaços onde o silêncio coletivo tem peso. Ninguém fala, ninguém encara, todos fingem que não veem ninguém. Nessa noite eu só queria voltar para casa. O vagão estava relativamente vazio, o que já era um alívio depois de um dia cansativo. Escolhi um banco, coloquei a mochila no colo e fiquei mexendo no meu celular, distraído com fotos antigas. Eu estava de bom humor, rindo sozinho de algumas lembranças, até que percebi que alguém havia sentado bem à minha frente. Era uma mulher. Evitei contato visual, como sempre faço no metrô, mas por um breve instante nossos olhos se cruzaram. Foi rápido, nada demais, mas parecia que isso tinha sido suficiente para despertar algo nela. Continuei mexendo no celular quando, de repente, ouvi a voz dela. Você está me filmando? Levantei a cabeça, confuso. Ela me encarava com um olhar agressivo, como se eu tivesse cometido um crime. A expressão era dura, carregada de raiva, e o rosto parecia marcado pelo cansaço ou por noites mal dormidas. Não, claro que não, respondi, tentando manter a calma. Mas não adiantou. Ela se inclinou para frente e quase gritou. Tá sim. Você tá me filmando. Naquele instante senti um frio na barriga. Era como se a atmosfera do vagão tivesse mudado. O ar ficou pesado, e mesmo que houvesse outras pessoas ali, parecia que só existíamos eu e ela. Eu tentei rir, desconversar, mas dentro de mim já crescia uma sensação de perigo. Ela se calou por alguns segundos, mas continuava me encarando. Seus olhos não piscavam, e havia algo de perturbador naquele olhar fixo. Pensei em trocar de lugar, mas faltavam apenas 2 estações para o meu destino. Resolvi esperar. Foi então que, sem aviso, ela recomeçou. Você acha que é esperto, não é? Acha que pode rir da cara dos outros? A voz estava mais baixa, quase sussurrada, mas havia veneno em cada palavra. O trem finalmente começou a reduzir a velocidade para a estação onde eu desceria, e eu só queria que aquilo acabasse logo. Quando as portas se abriram, levantei rápido, decidido a sair sem olhar para trás. Foi nesse momento que senti uma fisgada aguda na parte de trás da perna, bem próxima ao quadril. O choque da dor me fez girar instintivamente, e vi a cena como em câmera lenta. Ela estava em pé, bem perto de mim, e segurava uma seringa. O sorriso que ela esboçava era tão perturbador quanto a agulha ainda erguida em sua mão. Agora quero ver se vai rir, murmurou, com um tom quase divertido. O sangue sumiu do meu rosto. Joguei meu corpo para fora do vagão enquanto as portas se fechavam atrás de mim, e fiquei paralisado na plataforma, sem saber o que fazer. Meu coração batia tão rápido que eu mal conseguia respirar. Não era apenas a dor da picada. Era o medo. O medo do que podia ter naquela agulha. Meu corpo tremia inteiro. Passei a mão onde havia sentido a fisgada e percebi pequenos pontos de sangue. Foram várias picadas, não apenas uma. O mundo girava. Eu só conseguia pensar em doenças, em infecções, em tudo de pior que podia estar circulando agora dentro de mim. Corri até a saída e fui direto para o hospital. Cada segundo parecia eterno. A sensação de estar com algo estranho no corpo era enlouquecedora. Quando expliquei o que tinha acontecido, os médicos me atenderam com urgência. Tiraram sangue, fizeram exames preliminares, mas me disseram que eu teria que esperar alguns dias para os resultados definitivos. Foram os dias mais longos da minha vida. Cada dorzinha, cada mal-estar, me fazia acreditar que já estava condenado. Mal consegui dormir. Evitava contato com qualquer pessoa, como se fosse uma ameaça ambulante. O medo de ter sido infectado por alguma coisa irreversível me consumia. Quando finalmente os resultados saíram e disseram que estava tudo limpo, senti um alívio tão grande que chorei. Mas a cicatriz invisível já estava feita. A cada vez que entro em um metrô hoje, sinto o mesmo frio no estômago. A lembrança daquela dor, do sorriso dela, do som da porta se fechando atrás de mim. Não consigo esquecer. Não consigo aceitar que alguém pode simplesmente carregar uma arma invisível, silenciosa e cruel como aquela, e escolher uma vítima aleatória só pelo prazer de ver o medo estampado no rosto. O corpo esquece da dor, mas a mente não esquece da ameaça. E até hoje, quando vejo alguém me encarando por tempo demais em um vagão, eu só penso em uma coisa: será que dessa vez eu vou conseguir sair a tempo? Era madrugada, final de ano, aquele período em que as ruas ficam cheias de luzes e vitrines brilhando, mas ao mesmo tempo vazias depois de certa hora da noite. Eu e 3 amigos tínhamos passado horas andando, bebendo e rindo. Não planejávamos ficar tanto tempo,
mas como sempre acontece quando a gente se distrai, o relógio correu sem que percebêssemos. Só fomos decidir ir embora quando já passava das 2:30 da manhã. Pegamos o primeiro trem que passou. Estação quase deserta, vagão vazio. Aquele silêncio estranho que incomoda mais do que o barulho. Até o som das portas fechando parecia ecoar fundo demais. Eu estava cansado, mas ainda atento. Meus amigos, meio sonolentos, riam de coisas sem graça, como se fosse uma forma de espantar o desconforto daquele ambiente. Durante alguns minutos, tudo pareceu normal. Mas então ouvimos algo que fez o sangue gelar, uma gritaria no vagão ao lado. Era um grito de socorro, desesperado, sufocado pelo eco metálico do trem em movimento. Nos aproximamos do vidro para espiar. Do outro lado, 2 rapazes encapuzados. Estavam colados em cima de uma mulher sentada, que gritava por ajuda. Ela tentava se encolher contra o banco, levantando os braços como se pudesse se proteger daquele cerco. O impulso inicial foi intervir. Eu disse que devíamos ajudá-la. Meu coração acelerava. Mas quando demos alguns passos mais perto e consegui ver melhor, percebi o detalhe que mudou tudo: armas. Brilho metálico refletindo sob a luz fraca do vagão. Eles estavam armados. Meu corpo inteiro reagiu, como se instinto fosse mais rápido que a razão. Segurei meus amigos pelos ombros e empurrei todos em direção ao próximo vagão. A ideia era óbvia: distância. Precisávamos nos afastar dali o quanto antes. Mas no instante em que empurrei a porta para atravessar, olhei para trás. Foi aí que estraguei tudo. Um deles me viu. O capuz escuro não escondia o suficiente. Ele ergueu o braço e apontou para nós. Não precisou falar nada. O gesto bastou. Agora também éramos alvo. Corremos. Abrimos uma porta, depois outra, depois mais uma. O som de nossas passadas misturava-se ao som metálico das portas batendo atrás de nós. A respiração de todos estava descompassada, pesada, desesperada. O mais apavorante era que também ouvimos os passos deles. Não eram lentos, não eram indecisos. Eles corriam atrás de nós com determinação, como caçadores seguindo a presa. Foram os minutos mais longos da minha vida. O vagão parecia não ter fim. Cada nova porta que se abria era esperança e desespero ao mesmo tempo. Eu pensava, se essa for a última, acabou. O trem finalmente desacelerou e parou em uma estação. As portas se abriram, e corremos sem pensar. O espaço da plataforma parecia enorme, o eco de nossas passadas ressoava por todos os lados, denunciando nossa posição. Foi nesse caos que me perdi dos meus amigos. Eles viraram para um lado, eu para outro. Meu coração parecia prestes a sair pela boca. Minhas pernas corriam por instinto, sem direção certa. O corredor frio e vazio me engolia. Então vi um latão de lixo grande, sem pensar, me joguei atrás dele. Meu corpo tremia inteiro. Eu tentava controlar minha respiração, mas cada inspiração parecia alta demais, como se fosse denunciar minha posição. Então vieram os sons. Passos. Pesados. Ritmados. O eco deles batia no chão da estação e se espalhava pelas paredes. Pela fresta do latão, arrisquei olhar. Eram 2 rapazes jovens. Mais novos do que eu esperava. Talvez nem tivessem 20 anos. Não pareciam homens feitos, mas também não eram simples adolescentes brincando de assustar. Carregavam a frieza de quem não tinha nada a perder. Por um momento, pensei que era apenas um assalto. Talvez queriam dinheiro, carteiras, celulares. Algo que poderíamos entregar e sair vivos. Mas então ouvi: se encontrar, mata. Aquela frase foi um soco no estômago. Senti meu corpo querer reagir, soltar um grito, mas me contive com todas as forças. Precisei morder os lábios até doer para não me trair. Eles passaram perto. Muito perto. Eu quase podia sentir o cheiro do perfume barato misturado ao suor. Se tivessem olhado para o lado, eu estaria acabado. Mas, por um milagre que nunca vou entender, seguiram adiante, desapareceram por outro corredor. Foi nesse instante que percebi: as armas não estavam nas mãos. Eles deviam ter guardado para não chamar tanta atenção enquanto caçavam. Talvez fosse isso que me deu a chance de escapar. Levantei devagar, com o coração disparado. Corri na direção contrária, tentando não fazer barulho. Cada passo parecia mais alto que o anterior. Até que ouvi um assobio, fraco, vindo de trás de uma coluna distante. Eram meus amigos, acenando desesperados para mim. Corri até eles e nos escondemos juntos atrás de uma coluna enorme. Ninguém falava nada, só respirávamos forte. O silêncio pesava. O medo pesava ainda mais. Foi nesse momento que vimos algo que nos destruiu por dentro. A mulher.
A mesma mulher que gritava no vagão. Ela estava andando calmamente até os dois rapazes. Nada de desespero, nada de medo. Só tranquilidade. E então ouvimos, mesmo à distância: onde eles estão? Não me digam que não conseguiram. Meu estômago virou. Ela nunca foi vítima. Era parte da armadilha desde o início. Os dois apareceram de novo, surgindo de trás de uma parede, e foram em direção a ela. Conversaram baixo, não conseguimos entender tudo. Mas ficou claro, era uma armadilha bem ensaiada. Um teatro doentio. Eles atraíam a atenção, fingiam um assalto contra uma mulher indefesa, e esperavam que algum herói se aproximasse. Então, o plano real entrava em ação. Depois de alguns segundos, os três desceram as escadas que levavam de volta à plataforma. Ficaram ali, provavelmente esperando o próximo trem, prontos para repetir o espetáculo com outras vítimas. Nós não pensamos duas vezes. Assim que tivemos certeza de que estavam longe, corremos. Chamamos a polícia, relatamos tudo. Descrevemos os três, contamos cada detalhe. Fizemos a nossa parte. Mas nunca soubemos o que aconteceu depois. Nunca recebemos retorno, nunca vimos notícias. E até hoje não sei se foram capturados, ou se ainda estão por aí, repetindo a mesma armadilha em outra estação, em outra noite. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se não tivéssemos corrido. Se tivéssemos acreditado até o fim que a mulher era vítima. Talvez não estivéssemos vivos para contar. E essa é a lembrança que nunca me deixa. A sensação de que, naquela noite, escapei por um fio, como se a morte tivesse passado bem ao meu lado e eu só tivesse me salvado por pura sorte.